Bem-vindo ao canal. E como andam as aventuras do Conan? As duas histórias que compõem Conan o Bárbaro número 2, da Titan Comics, trazem a lâmina afiada do Conan para a Fortaleza da Pedra Negra, onde o mal espreita por todos os cantos. Essas histórias foram escritas por Jim Zub, com arte de Roberto de la Torre, e as cores são de Dean White. Eu trago a resenha dessas duas histórias aqui nesse vídeo. Primeiro, a avaliação de A Fortaleza e depois de A Vingança dos Condenados. No final do vídeo, faço as considerações finais e deixo a nota para esse título. Então, assista o vídeo inteiro. Para entender melhor a história até aqui, assista ao vídeo com a resenha do número 1. O link está aí na descrição. E já que você gosta do Conan, tem uma playlist aqui no canal só com ele. Dê uma conferida e agora vamos para as resenhas. Jim Zub continua com a sua boa interpretação do maior bárbaro do mundo quando Conan e Brisa se infiltram na Fortaleza da Pedra Negra para dar um fim à fonte do mal que atinge a Ciméria. Essa história tem tudo o que você quer numa história do Cimério: sangue, ação brutal, batalhas desesperadas com poucas chances de vitória, rituais malignos e feiticeiros. Quando deixamos Conan e Brisa no final da primeira edição, eles seguiram rumo ao norte para encontrar nas cidades da Ciméria os exércitos dos mortos-vivos, dos Pictos. Se movendo de maneira furtiva e sempre mantendo uma boa distância, os dois encontraram a fonte da infecção através de uma gigantesca espiral que saía do solo. Agora, Conan e Brisa procuram na fortaleza e encontram prisioneiros famintos, uma piscina cheia com magia negra e, é claro, muitos monstros sem alma. Essa parece a descrição de um trailer de um filme de aventura e de fantasia, e acho que isso é intencional. Jim Zub procura entregar uma aventura com o Conan clássico do começo ao fim, que lembra em estilo, tom e rispidez uma aventura de Robert E. Howard em seus trabalhos originais. Quer dizer que essa é uma autêntica história do Conan, e é isso mesmo. Mas o que tem de bom em A Fortaleza? As lutas do Conan são brutais e sangrentas. Uma vez que eles são descobertos e a sua furtividade acaba, a história se transforma numa ação sem fim, com um final desconcertante. E o que tem de ruim em A Fortaleza? Quase nada. Essa é uma típica história do Conan, tudo o que se espera de uma aventura do Cimério. Encontramos aqui. A arte de Roberto de la Torre está a todo vapor, com a sua versão que lembra a arte da era de bronze dos quadrinhos, com linhas fortes, ação dinâmica e quadros dramáticos. Começamos com Conan e Brisa, a Picta, entrando silenciosamente na Fortaleza da Pedra Negra. Eles percebem que a arquitetura é antiga e caindo aos pedaços, com um estranho desenho para os sentidos humanos. Eventualmente, os dois veem dois guardas e encontram uma cela cheia com um grupo de cimérios debilitados pela fome. Conan mata os guardas e liberta os seus compatriotas. Por baixo dos mantos dos guardas, Conan descobre que eles não são homens, mas feras. Conan leva os mais fortes dos homens junto com ele para adentrar a fortaleza, enquanto a Brisa encaminha os outros feridos para a segurança e para o exterior da fortaleza. Concluímos essa história com um sacrifício profano, uma batalha desesperada e um mergulho rumo ao desconhecido com Conan. Essa segunda história dessa edição entrega o desfecho do primeiro arco de histórias do Conan pela Titan Comics, mas Conan precisou de uma boa ajuda do além para se sair bem por aqui. E esse é um belo de um final. Jim Zub conduziu o maior bárbaro de maneira certinha para o fim do arco, de uma maneira tão forte quanto o seu início. Na história anterior, Conan conduziu um pequeno grupo de sobreviventes cimérios para confrontar o culto dos Pictos perdidos, enquanto eles começavam um ritual de sacrifícios, próximo a um abismo. Conan derrubou o líder, mas não sem antes desabar nas profundezas desse abismo. Agora, Conan está afundando em seu fim aquático, quando recebe uma mensagem espiritual que lhe dá coragem para continuar lutando. Se você é um fã do Conan, não precisa se preocupar por enquanto. Ainda não se sabe até quando Jim Zub
vai continuar escrevendo essas histórias, mas se esse primeiro arco serve de indicativo, a Titan Comics vai fazer um bom negócio em mantê-lo por algum tempo, como o encarregado dos roteiros. E o que tem de bom em A Vingança dos Condenados? Quase tudo é legal por aqui. A história, o ritmo, os diálogos e a ação. Tudo funciona bem. Zub, inclusive, traz outros notáveis bárbaros para essa história, como o lanceiro Brule, o braço direito do Rei Kull, e isso lembra uma história do próprio Kull, em que ele é transportado no tempo para lutar ao lado de Bran Mak-Morn, e isso lembra esses notáveis bárbaros da literatura de Robert E. Howard. E o que tem de ruim nessa história? Brissa, a Picta guia e companheira do bárbaro, sai da história, sem nem mesmo aparecer nos quadrinhos, e sem a menor consideração sobre a sua participação. Ela recebeu importância durante a maior parte da história, e sua partida parece que foi apagada do tempo. Eu achei isso bem decepcionante. E o que dizer da arte? Uma palavra: espetacular. Roberto de la Torre foi a escolha certa para revigorar as histórias do Conan, desde que ele está sendo publicado pela Titan. Os desenhos dele são fortes e masculinos e poderosos. As cenas de ação são selvagens e é assim que elas devem ser mesmo. E além disso, ele entrega também muita carnificina quando isso é necessário e quando faz sentido. A história começa com Conan lutando contra os inimigos que o derrubam nas profundezas do sombrio abismo. Conan começa a desmaiar, mas de repente a atmosfera fica iluminada e ele se encontra em um espaço entre mundos. Uma figura se forma diante dele e se aproxima. Essa figura toma a forma de Brule, poderoso guerreiro de eras passadas. Brule conta a Conan uma história sobre a primeira vez que ele encontrou a escuridão e como a lâmina que Conan agora empunha foi usada como a ponta da lança de Brule e que arrasou com muitos inimigos. E agora, Brule entrega a tarefa de derrotar a escuridão para Conan com a promessa de muitas recompensas no além-vida. Concluímos a história com a fortaleza destruída, uma caveira e o fim da Picta Brissa. Essa edição, em suas duas histórias, entrega a ação do começo ao fim e uma vingança brutal do Conan quando ele enfrenta o culto responsável por dizimar seu povo. O final foi perfeito para o arco, com a ação, a recordação da mitologia dos bárbaros, aventura e emoção. Eu vou deixar uma nota 9 para Conan número 2. Jim Zub pode ficar orgulhoso do seu trabalho até aqui. Foi quase sem falhas, com exceção do fim sem muita consideração, pela Picta Brissa, e a arte de Roberto de la Torre entrega o Conan em sua essência, lembrando com perfeição o Conan da Era de Bronze dos quadrinhos. E era isso, já leu o Conan número 2? O que achou? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.